Povo de Deus, Deus abençoe grandemente as vossas vidas, a vossa casa, a família, os familiares. E eu começo a oração dos Salmos 124. Permaneça aí, vamos orar, vamos clamar a Deus. E eu creio que Deus, ele tem vitória para a sua vida e para a sua casa. Diz assim os Salmos 124. Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, Israel que o diga. E se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos terias engolido vivo, quando a sua ira se acendeu contra nós e as águas nos teria submergido e sobre as nossas almas teria passado um torrente. E as águas impetuosas teria passado sobre a nossa alma. Bendito é o Senhor que nos deu por presa, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salva-nos a nossa alma, como um pássaro do laço do passarinheiro, quebra-se os laços e nos livre. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. O nosso socorro está no Senhor, o Criador do céu e da terra. Percebe que quando Amã, Mardoqueu, Esther, quando Amã preparou a forca, quando Amã se irou contra Mardoqueu, Amã preparou um laço, Amã preparou uma forca. Uma forca, e essa forca era para enforcar a Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu não se prostra perante eles. Mardoqueu não se prostra perante homens, se prostra perante Deus. Então eles ficaram furiosos com Mardoqueu. Então Amã preparou uma forca para ele. Quantas forcas estão preparadas hoje? Quantos laços estão preparados hoje? Quantas investidas estão preparadas hoje nessa sexta-feira, dia de libertação, dia de se libertar das trevas, se libertar dos laços, das obras do maligno, das obras satânicas. Ele diz assim, a fúria deles era tão grande. Ele diz assim, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teria engolido vivo. Então a fúria do inimigo, a fúria do adversário é grande por esses dias, nesse dia. Mas o Senhor está aqui para livrar você, para livrar a sua casa. Receba hoje de Deus o livramento. Receba de Deus hoje a quebra de cadeias, corrente, cadeado. A investida que o inimigo está te levantando, Mardoqueu, contra a sua vida não vai subsistir, não vai prosperar. Porque o Senhor está livrando você, está livrando a sua casa. Eu vejo Deus no propósito em honrar você, em trazer libertação para sua casa. Eu vejo pessoas saindo hoje, Deus livrando do acidente, livrando do homem mau, livrando da bala perdida, livrando do assalto, livrando do homem sanguinário, livrando na fuga, livrando você da inveja, livrando você da feitiçaria, livrando você da macumbaria. Deus te tira dessa briga familiar. Deus traz libertação, porque senão eu já tinha te engolido vivo. O tempo inteiro querendo guerra, o tempo inteiro querendo briga, o tempo inteiro querendo contendas, querendo confusão, mas alguém que zela pela paz. Então o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle da sua casa, o Senhor está no controle da sua vida e o Senhor vai te honrar de uma forma poderosa. Então, a manifestação de Deus hoje será dentro do seu lar, será na sua vida, será no seu trabalho, será na rua. O Senhor te livra, salva a nossa alma. Quando um pássaro do laço do passarinheiro, como um pássaro do laço do passarinheiro, quebra o laço, Senhor. Então o Senhor está quebrando esse laço. O Senhor está quebrando essa feitiçaria, o Senhor está quebrando essa macumbaria. E você pode ter certeza que nessa sexta-feira é dia de viver as promessas, de viver os milagres, de viver as maravilhas da parte de Deus, tá bom? Então, quando chegou a hora que Amã pensou que Mardoqueu ia cair no laço, Deus lembrou ao rei Assuero quem era Mardoqueu.
Sabe o que está acontecendo agora, nesse exato momento? Deus está lembrando da tua necessidade. Deus está lembrando da tua oração no templo da santidade. Deus está lembrando da tua busca, do teu orar, do teu interceder. O Senhor está lembrando de ti aqui hoje. Porque você acha que o que você fez para Deus, ou para a obra, ou para alguém, não vai ficar despercebido? Não vai. É no momento de aperto, é no momento de laço, é no momento de crise, é no momento de provação que Deus se manifesta com o poder, que Deus se manifesta com a glória sobre a sua vida, sobre a sua casa, e o milagre irá acontecer da parte de Deus para com a sua vida. O milagre irá acontecer, as promessas irão se cumprir, e Deus é contigo, Deus é com a tua casa. É o que eu creio. É o que eu acredito. Hoje Deus quebra o laço. Hoje Deus dá o livramento. Hoje Deus opera. Hoje Deus te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com tuas penas, e sobre as asas nós estaremos seguros. Então eu creio nessa firmeza, nessa certeza. E eu creio que Deus está no controle de tudo. Amém? Começamos a oração, falando da oração do Salmo 124. Então nós vamos orar também os Salmos 124. Amém? Vamos orar conosco. Já prepara aí o seu copo com água. Se você puder compartilhar, compartilhe. Porque eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Amém? Eu começo a oração dizendo: se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, Israel que o diga, constantemente o Senhor está do nosso lado. Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teria engolido vivo. Quando a sua ira se acendeu contra nós, aleluia, glória a Deus, e as águas teria submergido, e sobre as nossas almas teria passado um torrento, e as águas impetuosas teria passado sobre as nossas almas, a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salva a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro, e quebra-se os laços, e nos livra. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Meu Deus, o nosso socorro está em ti, ó Pai. O nosso socorro está em ti quando todos eles se levantam contra nossas vidas. Quando todos eles se levantam contra a nossa casa. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é o Deus do livramento. Tira, meu Deus, essa manifestação portegaz dentro da casa dela. Livra ela das entidades, livra ela da maldição, livra ela do vulto que ela vê, da voz que ela ouve. Meu Deus, alguém olhou para ela e disse: você está ficando louco, maluco, mas o Senhor envia os teus anjos agora, em respeito a essa casa, em respeito a esse homem, essa mulher. Envia os teus anjos nessa manhã, meu Pai, de sexta-feira. Amanhã é essa onde a gente está orando, buscando, clamando ao Senhor e pedindo ao Senhor pela resposta e pelo milagre. Eu oro pelos servos de Deus, pelas servas de Deus. Eu oro pelo doente, eu oro pelo enfermo, eu oro pelo aquele que nesse exato momento necessita de um socorro, necessita de uma resposta. Eu declaro vida, eu declaro cura, eu declaro milagre, eu declaro libertação, eu declaro transformação, eu declaro mudança de sentença, eu declaro mudança de decreto, eu declaro que o nome do Senhor será glorificado, será exaltado e será bendito em todas as nações da terra. Então salva, meu Senhor, livra do laço, livra da entidade, livra da seta, livra, meu Deus, do acidente, livra, meu Pai, dessa perseguição no trabalho, na empresa, nos dá essa cura, nos dá essa vitória. Meu Deus, desce com o teu poder e com a tua glória. Nós declaramos e profetizamos: beba dessa água e receba força, libertação, a cura, que a Bíblia diz: aspirei a água pura e serei purificado das vossas imundícias. Que o Senhor traga o milagre, a exaltação e o poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe, uma ótima sexta-feira e que Deus seja contigo.